Olá, gente, tudo bom? Bom dia, graça e paz a todos vocês. Estamos iniciando mais uma manhã maravilhosa, abençoada, desse projeto lindo, projeto divino, que nasceu no coração de Deus. E quero dizer para vocês que é uma honra poder participar desse projeto, trazer uma palavra que edifica nossas vidas nesta manhã. E vocês já estão com o cafezinho de vocês aí no ponto? O meu já está aqui, ó. Que coisa gostosa, né? Nessa manhã a gente tomar um cafezinho fresquinho e ainda aprender da palavra do Senhor, amém? Então, queridos, nós vamos aprender hoje sobre uma história, eu gosto muito de história, que é sobre a história da mulher samaritana, que está lá no livro de João. Foi um encontro muito incomum entre Jesus e aquela mulher, tá certo? Eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês. E nesse momento nós vamos aprender, vamos ler juntos algumas partes dessa história, tá certo? Então, abram a Bíblia de vocês no livro de João 4, certo? Então, vamos começar. A mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, certo? Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. Então Jesus estava na Judéia e ele queria ir para Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Veja bem que ali eles tinham que fazer esse percurso, né? Ir pela província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras de que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Essa hora sexta, segundo algumas pesquisas, dizem que foi ao meio-dia. Nós não temos muita certeza do horário, mas deve ter sido nesse horário mesmo, por volta de meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus pediu água para aquela mulher. Vamos ver a reação dela. Pois seus discípulos, eles tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Ali já foi Jesus rompendo uma barreira que existia ali entre os judeus e os samaritanos. E outra barreira também, que homem ele não conversava com mulher assim em público, né? Então Jesus ali já estava rompendo duas barreiras entre eles dois. Então vamos continuar. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Veja que no começo ela começou a tratar Jesus de tu. Quando Jesus começou a conversar com ela já de forma diferente, ela já começa a tratar Jesus de Senhor. Já começa a identificar que Jesus já não era ali um judeu qualquer. Então vamos continuar. Eis que tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Até então ela ainda não tinha entendido que Jesus estava falando de uma forma espiritual.
ela queria que Jesus desse a água para que ela não tivesse mais sede. Então disse-lhe Jesus: vá, chama teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Veja bem que ela não mentiu ali para Jesus. Ela poderia ter dito para Jesus: ah, meu marido está trabalhando, está fazendo alguma coisa pelo campo. Mas ela foi sincera com Jesus, ela disse a verdade para Jesus. Ela disse que não tinha marido. Jesus sabia muito bem a história dela, né? A vida dela. E Jesus no final disseste com verdade. Ela foi sincera ali com Jesus. Então, Jesus começa a ter um diálogo com aquela mulher. Eles começaram a ter diálogo sobre várias coisas, sobre adoração, que começa aqui no 19, versículo 19. Que ela diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, veja que tu és profeta. Veja que no começo ela identificava Jesus como tu, depois ela começou a chamar Jesus de Senhor, e agora ela já começa a identificar que Jesus era um profeta, porque tinha falado coisas sobre a vida dela, que ela não tinha marido. Então ela já viu que Jesus era um ser diferente, uma pessoa diferente. Aqui eles começaram a dialogar. Então, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizes que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Aí Jesus disse assim para ela: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí ela diz assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Disse-lhe Jesus: eu que falo contigo. Então Jesus se identifica para aquela mulher que ele era o Messias. Então veja bem que ela conhecia, eles esperavam, os samaritanos, tanto quanto os judeus, eles esperavam o Messias. Ela tinha esse entendimento, mas ela não sabia que o Messias era Jesus, que estava ali na frente dela, né? Então quando Jesus se identifica, vamos ver o que acontece. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Como eu havia falado para vocês, um homem ele não falava em público com a mulher, não era comum. Então os discípulos eles ficaram maravilhados. Neste ponto chegaram os discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Então ninguém quis questionar a atitude de Jesus, né? Claro. Então quando a mulher deixa o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então vamos meditar um pouquinho nessa parte aqui da história, né? Então veja que aquela mulher samaritana, ela era uma mulher rejeitada pela sociedade. Ela ia buscar água naquele poço em horário que não tinha ninguém, porque geralmente as mulheres quando iam buscar água, elas iam buscar em grupos, elas tinham as suas colegas para ir buscar água. E aquela mulher não, ela era sozinha, ela era rejeitada pela sociedade, porque ela é uma mulher que tinha a vida toda errada. Então ela não ia, ela sempre ia em horários que não tinha ninguém, para que ninguém pudesse estar olhando para ela, estar apontando para ela, ela era rejeitada, né? Diante da sociedade lá dos samaritanos. Então Jesus
Veja bem, não era comum eles passarem pela cidade de Samaria, os judeus. Eles poderiam fazer um percurso enorme que fosse necessário para justamente não passar por Samaria. Mas Jesus, ele tinha um encontro marcado com aquela mulher, um encontro divino, algo que Deus tinha preparado para transformar a vida daquela mulher. E aí a gente vê que Jesus, ele rompeu aquela barreira do preconceito, de um homem não ter que falar com a mulher em público, de romper o preconceito entre os judeus e os samaritanos. E um judeu, gente, ele jamais pedia água para um samaritano. Ele poderia até morrer de sede, mas pedir água para o samaritano, eles não pediam de jeito nenhum. E aí Jesus começa a dialogar com aquela mulher. Eles começam a falar de adoração, o verdadeiro lugar de adoração. E Jesus começa a falar para ela sobre a água viva. O que seria essa água viva? Jesus ali estava oferecendo ele para ela, estava oferecendo a própria vida, a própria salvação, dizendo que ele era a água viva, que poderia transformar a vida daquela mulher. Então, quando ela diz que vem o Messias e que ele se identifica, veja que a reação daquela mulher, eu fico tão assim encantada com a reação dela, que ela largou o cântaro, ela não se preocupou mais com água, ela não se preocupou mais com nada, ela largou e foi correndo falar desse homem que tinha encontrado ela e que tinha falado tudo o que falado coisas da vida dela. Então ela não estava mais preocupada que ela era rejeitada naquela sociedade. Ela queria falar aquilo que ela tinha aprendido com Jesus. Ela queria falar de Jesus, ela queria falar que tinha visto o mestre. E quando ela chega, ela conseguiu convencer as pessoas que aqui no finalzinho do 29, ela disse: "Vinde comigo e vede um homem que me disseste tudo quanto tenho feito." Então ela traz as pessoas até Jesus. E lá no versículo 39, a gente vai pular essa parte da ceifa e os ceifeiros, a gente vai falar aqui no 39, que a gente vai ver como foi a reação dos samaritanos com Jesus. Então no 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Veja que ela deu o testemunho dela e muitas pessoas ali acreditaram naquela mulher. Ele me disse tudo quanto que assim, em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Então, vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Gente, Jesus ficou 2 dias na cidade dos samaritanos, coisas que jamais poderia acontecer entre um judeu. Nem passar perto dos samaritanos. Imagina, Jesus ali ficou mais 2 dias na cidade de Samaria. Ficou com os samaritanos. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então ali eles identificaram que Jesus era o Messias, Jesus era o Salvador do mundo, pelo aquilo que Jesus estava falando, pela sua palavra, eles identificam isso em Jesus. Então, queridos, que coisa maravilhosa. Jesus, ali através daquela mulher, que era uma mulher rejeitada, aquela mulher consegue trazer várias pessoas para Jesus, consegue convencer. Aquela mulher, ela se transformou em uma grande missionária, uma grande evangelista. Ela falou de Jesus para muitas pessoas ali em Samaria. Então, o exemplo dessa mulher, que a gente vê que cada pessoa importa para Deus, cada pessoa é importante. Jesus, ele ama cada pessoa. E Jesus sabia do potencial daquela mulher. Por mais que ela tivesse uma vida errada, fazendo coisas erradas, mas Jesus sabia que ali tinha um grande coração
e que podia ser usada para transformar muitas pessoas, que foi o que ela realmente fez. Quando ela descobriu quem era Jesus, a felicidade dela foi tão grande que ela largou tudo e foi anunciar Jesus para aquelas pessoas. Ela não se importava mais se ela era rejeitada, ela não se importou mais com isso. Ela queria falar daquilo que ela tinha ouvido, daquilo que Jesus estava fazendo na vida dela. Então, queridos, a palavra do Senhor nos ensina que as pessoas, não importa a sua conduta, não importa o que elas faziam antes, mas Jesus transformou a vida daquela mulher, que para aquela sociedade não significava nada, ninguém dava valor para ela, ninguém dava crédito para ela, e no entanto, quando ela, vamos dizer assim, recebe Jesus na vida dela, Jesus transforma a sua vida e ela consegue, através da vida dela, transformar muitas outras pessoas. Então, não pense você que você não tem importância para Deus. Todos nós somos importantes para o Senhor. Lembra o que aconteceu tem até um versículo aqui que eu anotei, que está lá em 1 Coríntios 1:28, que Deus ele escolhe as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquela que não são, para reduzir a nada as que são. Veja que Jesus ele não escolhe pessoas sábias, ele vai buscar as pessoas, justamente as pessoas que são desprezadas, que são humildes, justamente para fazer a diferença, na vida das pessoas. Então, Jesus sabia que aquela mulher, ela ia impactar a vida de muitas pessoas. E é isso que Deus nos ensina. Não importa aquilo que você está fazendo agora, não importa se você já fez coisas erradas. O importante é que a partir do momento que você recebe Jesus, a sua vida é transformada. Porque Deus, ele não te vê como você se vê. Deus te vê como Ele te criou. Ele te criou de forma perfeita. Ele não te criou com perfeições, com falhas, com pecado. E Ele te vê como Ele te criou, como Ele te formou, que foi com amor. É dessa forma que Deus te vê. E é assim que Deus nos vê até hoje. Ele não vê os teus erros, não vê os teus pecados. Isso não quer dizer que, Deus... eu posso pecar que Deus está me vendo só com amor. Não, não é isso. Ele te vê com amor. Tanto é que quando você aceita Jesus, ele não leva em conta aquilo que você fez no passado. Ele perdoa e ele apaga os teus pecados. Por isso que Deus não nos vê, Deus nos vê dessa forma, como Ele nos criou, com amor, com perfeição. E que quando a gente se entrega para Ele, Ele transforma as nossas vidas e apaga todos os nossos pecados. Então, o que eu quero deixar nessa manhã para vocês, como exemplo dessa história da mulher samaritana, é que você tem valor para Deus. Com o exemplo dessa mulher, que ela era uma mulher insignificante para a sociedade, e Jesus veio e transformou a vida dela, assim como Ele quer transformar a vida de todos nós. Já transformou a minha, Ele quer transformar a vida de vocês. Basta vocês aceitarem Jesus e ter a sua vida transformada. Que Deus, Ele apaga todos os nossos pecados. Ele não leva em consideração nossos erros, as nossas falhas. Ele considera Ele vê o nosso coração, Ele vê o nosso potencial, porque Deus nos criou com potencial. Deus nos criou para sermos vasos de bênção para Ele. Amém, queridos? Então, eu quero que você guarde essa palavra no seu coração e saiba que você é especial para o Senhor, assim como a vida daquela mulher que para não significava nada para ninguém, para aquela sociedade, mas para Jesus tinha um grande significado. Ela transformou a vida de muitas pessoas e é assim que você tem que se ver, importante para o Senhor, para transformar a vida de muitas outras pessoas. Amém? Eu espero que vocês tenham sido edificados nessa palavra. Eu amo essa história da mulher samaritana, que mostra o valor das pessoas para Deus. Então, guarde com carinho essa palavra para vocês, que ela venha ser edificante na vida de vocês. Amém? E quero dizer vamos encerrar. Quero dizer para vocês que foi uma bênção poder participar nessa manhã nesse projeto lindo.
Quero desejar que vocês uma manhã abençoada, tenham um café em família maravilhoso e que o resto do dia muito maravilhoso, abençoado por Deus. Então fique na paz e até a próxima. Beijão!